minhas fênix! Mais um episódio do Papo de Fênix com o intuito de informar, comunicar, gerar insights muito valiosos para que você renasça e adquira essa força, autoconhecimento, autoconfiança para seguir sua vida aí firme e forte. Destaque para os nossos patrocinadores master, que são Conect Comunicação e Eventos, especializado em comunicação para o agronegócio. Vídeo e fotografia. As meninas já passaram ali no estúdio, belíssimas, já fizeram belas fotos. Você, de qualquer ramo de atividade, pode usufruir de um super estúdio e fazer suas fotos editoriais. Queridos, nós estamos aqui no nosso tema de hoje, que é um tanto delicado, mas se faz necessário, não é mesmo? Nem toda mulher tem a tranquilidade de falar sobre ele. Antes de a gente falar do tema, você vai se inscrever no nosso canal do YouTube, se inscreva, curta, compartilha com a mulher que precisa desse tema. A vida após o divórcio. Me divorciei. E agora? Eu vou começar falando da parte jurídica. Presumo eu que grande maioria, a primeira tomada tomou a decisão, o que faz? Procurar um corpo jurídico. Lembrando que o nosso intuito nesse tema não é incentivar o divórcio, não é palpitar nas motivações ou levar em xeque os as ex, né? O nosso intuito é informar, é partir da decisão o que fazer, tornar de forma mais leve. E hoje eu tenho o prazer de receber o Lana Castro, Schettini Knupp, nome chique, gente. O Lana é uma advogada com uma impressionante trajetória mesmo, há mais de 10 anos. Eu a conheço há 15, eu acho. Essa atuação na área jurídica de sucesso, ela é pós-graduada, doutoranda pela UBA, mostrando um compromisso contínuo com o aperfeiçoamento profissional. Além disso, Lana é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, a gente tem uma autoridade aqui para falar desse assunto. Sua expertise e dedicação a tornam referência em sua área, sempre buscando as melhores soluções para os seus clientes. Seja bem-vinda, doutora Lana, minha amiga. Obrigada. Quero saudar a todos aqui presentes, aos ouvintes. Quero agradecer ao convite feito por Noelma. Me senti muito lisonjeada, sobretudo porque esse convite partiu de uma pessoa que eu admiro muito. Muito agradecida. Não só como mulher, mas também como profissional e por quem ela tem se tornado a cada dia. Uau! Uau! Espero que essa nossa conversa sirva para esclarecer alguns pontos, não só para encorajar mulheres, como Noelma pontuou muito bem, não estamos aqui para incentivar ninguém a tomar essa decisão, mas para esclarecer, porque até para tomar decisão do sim ou do não, precisamos levar em consideração o conhecimento. Seja ele técnico, seja psicológico, seja o conhecimento de alguém que já viveu isso. Então, eu agradeço o convite. Imagina, honra para mim, para nós e para todos os ouvintes. Certamente a gente vai agregar bastante nesse conhecimento técnico aqui. É uma coisa que eu não aconselho ninguém, não desejo para ninguém enfrentar um divórcio. Muitas vezes se faz necessário. O Lana, quem mais te procura para essa iniciação, desse processo jurídico, o homem ou a mulher, na maioria, me conta? A maioria são mulheres. É mesmo? Elas demoram muito de tomar a decisão. A grande maioria também, quando chega nos escritórios de advocacia, e eu digo nos escritórios porque a gente sabe de situações também que ocorrem com outros colegas, elas buscam além do conhecimento para saber o que elas podem ter de direitos, como que seria encarar esse divórcio. A grande maioria também não está com a decisão 100% formada. Tem muitas mulheres que, daquele primeiro momento, procuram um advogado, mas essa decisão ainda não foi tomada. Quando a decisão parte de um homem, essa decisão ela é um pouco mais firme. Quando mesmo? O homem procura o escritório, ele já tem certeza... Da natureza feminina, gente? A mulher é mais sentimento, ela está lutando, é mais difícil mesmo, mas é mais racional. Filhos, Ainda mais quando possui filhos menores, sobretudo, menores. Então, quando o homem ele procura o escritório, ele já sabe exatamente do que ele quer. A mulher não.
Muitas vezes, e esse é o meu papel, inclusive, não só como advogada, mas como mulher, além de orientar, é situar aquela cliente, aquela mulher que comparece no escritório, para ela saber exatamente qual é o ponto de partida. Porque a grande maioria hoje, ela quer até se divorciar, mas ela não sabe sequer os bens que possui com o esposo. Ela não sabe sequer qual é o valor que o esposo recebe em relação à profissão, remuneração, alguma atividade ou serviço extra que ele faz. Uhum. Então, ela tem pouco conhecimento, a grande maioria, não só dos direitos, mas, sobretudo, dos bens que possui e, obviamente, do que ela pode ter a partir daquele divórcio, né? Se ela vai conseguir assegurar alimentos para os filhos, se ela vai conseguir assegurar até alimentos para ela, se ela vai conseguir ter, de fato, os bens que lhes são de direitos. Então, a grande maioria é mulher. Ok. Lana, deixa eu te fazer outra pergunta. Na sua opinião, o que é melhor? Um advogado para ambos ou cada um com seu? Aí tem um subtema, né? Meu bem, meus bens. Meus bens. Olha, o nosso atual Código Civil, ele nos possibilita várias formas, né? Tudo vai partir do casal. Eu aconselho um advogado para cada um quando há realmente litígio, quando as partes não decidiram se vai ficar com tal bem, quem vai ficar com a guarda das crianças, quando há realmente um litígio no sentido de que eles não consigam realmente estabelecer o fim da relação. Então, é importante que cada um tenha o seu advogado para que seja amparado nos interesses. Agora, se for um casal que já decidiu, de forma amigável, consensual, se divorciar, a própria legislação permite que seja um único advogado para os dois. Diminui custo, né? O advogado vai ali fazer um acordo conforme a vontade dos dois, vai subestabelecer aquele acordo da homologação judicial. Então, ali, o próprio casal decide o destino em relação aos bens, decide o destino em relação à guarda dos filhos, a guarda e a convivência dos filhos, já define também um percentual, um valor ali para a pensão alimentícia. Então, quando é consensual, a própria legislação permite que seja só um advogado. Agora, se houver litígio, desconfiança, muitas vezes o fim da relação se deu através de traição, isso já tem que eu uma ia te terceira perguntar, pessoa. porque eu imaginei, eu fiquei curiosa nesse sentido, né? Quando o assunto é aí o ego ferido, né, a traição, que eu acho que é dos piores motivos, né, para findar uma relação, se isso tudo complica nesse sentido, existe uma resistência, acredito que a mulher psicologicamente ela tem aquele senso, né, que eu quero uma justiça aqui, eu quero fazer sofrer um pouquinho quando é o caso dela ser traída, é isso? Na verdade, assim, a traição por si só, pela natureza humana, deixa qualquer um dos cônjuges numa situação realmente de desconfiança de modo geral. Então, quando há traição, é muito difícil haver um consenso ali no divórcio. É uma queda de braço. Porque há uma mágoa. Então, a emoção, ela sobrepõe a razão naquele ponto. Principalmente porque existem traições que a pessoa, o outro cônjuge é pego de surpresa, né? Uhum. E existem traições que o próprio cônjuge não aceita e muitas vezes não quer até acreditar que aconteceu. E é justamente no divórcio que tem essa briga entre eles. Por quê? Quando a traída, né, a mulher, o que ela vai buscar? Ela vai buscar ter os filhos, a pensão, que já é direito, e vai buscar tirar os bens que são de direito dela, mas ela vai brigar de forma mais veemente com esses bens. Uhum. Quando é o homem que é traído, isso ocorre também. Eu ia te perguntar isso também, como que normalmente é o comportamento no processo judicial? Quando o homem é traído, ele já tem um comportamento totalmente diferente, sobretudo por conta do machismo, né? Uhum. Então, ele quer fazer com que a mulher saia literalmente sem nenhum direito. Pra ele ali, sente com a alma lavada. Exatamente. É a lavada do brio do homem que se perdeu. Remete muito a uma construção social. Exato. Do que é ser homem. Então, o fato dele ter sido traído, ele entende que ela não tem direito a nada. Sequer a ficar com a guarda das crianças. Uhum. Então, a gente ainda está diante dessa situação. Então, o que define, no final das contas? A boa relação deles como ex-cônjuges, né? Nós vamos chegar Então, lá. se houve traição, é muito difícil haver um acordo,
né, um divórcio consensual. Quando há traição, realmente as partes elas não estão aptas a chegar no consenso. Geralmente, cada um procura o seu advogado e realmente eles ingressam no litígio judicial. Nós vamos falar sobre isso e já a gente vai chegar lá sobre essa questão. Ok, então muitas procuram advogado em primeiro lugar, mas muitas procuram amparo psicológico, porque é muito da mulher essa tentativa, né? Saber realmente se é isso que quer, se tem essa força para esse enfrentamento. Eu, particularmente, preferi por esse caminho a sensação de que acho que eu fiz tudo, né? Na tentativa também de entender como funciona a cabeça dos filhos para preservar essa saúde mental dos filhos, que eu estimo ser o mais importante. Aí o subtema tem o luto no fim matrimonial. Eu convidei a Ana Carolina Pelissari Castilhos de Mello, psicóloga clínica, especialista em Gestalt terapia infanto-juvenil. Trabalha desde 2018 na Clínica Equilíbrio, atende paciente de 3 aos 20 anos, especialista também, tem especialização em sistêmica. Não é isso, Carol? Isso. Eu sou muito lisonjeada de ter recebido esse convite. Por mais que seja um tema clichê, muitas vezes, mas é um tema que nós precisamos falar. O óbvio também precisa ser dito. Sobre a questão dos filhos, como que isso fica, o emocional, que eu acredito que também seja uma parte não tão fácil, porque a parte técnica, ela é difícil. Mas o emocional ele é muita coisa a ser desvendada por detrás. Então, tem o emocional dos pais e tem os dos filhos. Aí tem toda uma família, tem a formação familiar, que ela se dissolve para depois formar uma nova configuração familiar. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje falando sobre esse tema. E eu acho de suma importância, porque as pessoas elas precisam ter mais visibilidade para isso, embora seja uma coisa muito comum, mas é uma coisa que precisa ser dita. Eu decidi por Carol, não só nessa questão da mulher do amparo psicológico, mas principalmente essa especialidade que ela tem nessa questão infanto-juvenil, né? Um olhar não muito direcionado quando a gente fala de divórcio, né? Não é que os filhos precisam impedir esse rompimento, cada casal sabe das suas motivações, mas se faz muito necessário a gente falar sobre isso, né, Carol? E Carol fez parte do meu processo. Eu procurei Carol para saber dessa decisão, né, como que estava a minha mente, como que eu entendi a cabeça de Breno, como que eu prepararia, haja vista que ambos já estávamos andando e falando também sobre isso. Sim. Então, eu precisava dessa tranquilidade. É impossível praticamente a gente ter tranquilidade nesse balanço desse navio, né? Sim. Mas, assim, tornar o menos penoso possível. Sim. Dentro do atendimento infanto-juvenil, adolescente, jovem, enfim, do que você atende, existe uma faixa etária que é mais doloroso, que é mais difícil para o enfrentamento do divórcio? Na verdade, as crianças, elas sentem diferente dos adultos e dos adolescentes. A questão de sistema que eu coloquei aí, porque eu já atendi casais desde que eu me formei, até 2 anos atrás. Aí, há 2 anos, quase 2 anos, eu parei de atender casal, porque eu estava percebendo essa questão da mistura, de atender o casal e também atender o filho, ali, a família toda. Eu tenho uma especialização, né, sistêmica, atendimento familiar. Então, daí eu foquei só no nicho infanto-juvenil. E essa faixa etária, na verdade, a gente precisa se atinar muito para os níveis ali de desenvolvimento da criança e do adolescente. Depois dos 10 anos, o adolescente ele já entende mais. Ele já entende mais sobre questões difíceis, sobre separação, sobre morte, luto na família, enfim. A criança ela já tem um pensamento mais mágico, então ela muitas vezes, quanto menor ela é, mais ela fantasia. Não existe, na verdade, como a gente falar assim, vou isentar ela desse sofrimento. É impossível, como você mesmo falou. As coisas difíceis, elas precisam ser ditas para as crianças e para os adolescentes também. E isso serve não só para a temática divórcio, mas também para qualquer tipo de temática.
luto. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou dizer que viajou, né? Porque Morreu a criança, exatamente, Aham. a criança, por fantasiar, é que o papai foi morar um tempo em outra casa, daqui a pouco você volta. Mas quem viaja, volta. Uhum. Quem viaja, volta. Existe aí pode até acontecer de sentir o trauma do abandono. Sim, do abandono. Existe também, que eu vejo muito em atendimento clínico, essa questão da incerteza. Porque eles começam a criar indagações próprias e errôneas. Então, a verdade tem que prevalecer sempre. Sempre, em todos os casos. Só que aí vai existir o quê? Uma dose. Você só vai dosar para o nível de desenvolvimento da criança e do adolescente a forma do falar, de como passar essa notícia. Aí que tá a necessidade, gente, de um acompanhamento psicológico. Por quê? A conversação com a criança é uma. E, assim, algo muito comum e natural naquele furor todo, naquela tensão toda, a gente descarregar nos filhos. É porque o sistema todo tá abalado. Exatamente. Então, Até porque o divórcio é um estágio. Um final de um estágio. A criança está vivenciando conflitos constantes. Sim. Não seria uma surpresa. Seria uma constatação de algo que ela vivencia. E é muito difícil, porque é um luto. É um luto. Pensa, você mora ali com a pessoa 10, 12, 15 anos. Você se acostuma. A criança se acostuma com todo mundo ali, todo mundo junto, a família, enfim. Então, para ela é muito difícil. Mas a verdade, ela tem que ser dita justamente por isso. Para ela não criar indagações próprias e não acontecer o que geralmente acontece. A culpa é minha. As crianças têm muito esse pensamento, que a culpa é dela. Porque eu desobedeci aquele dia. Para você ver aí o pensamento mágico que acontece. Eles precisam de uma resposta. Então, essa resposta geralmente vem assim. Lana, essa questão de filhos nessa questão judicial, acontece muito desse apelo emocional. Tecnicamente, você vai saber falar melhor, obviamente. Mas, assim, aquela compensação. Falou que vai tirar o meu filho de mim. É comum, não é? É comum, principalmente pela falta, eu entendo até que seja isso, a falta de conhecimento de muitas mulheres. O homem, quando ele quer tomar alguma vantagem psíquica sobre a mulher, ele atinge logo os filhos. E aí é nesse momento do divórcio que ele fala, os filhos vão ficar comigo. Eu vou tomar o filho de você. Então, o primeiro apelo emocional é filho. com os filhos. Então, assim, na conjuntura, o homem faz o apelo emocional em relação às crianças. A mulher já faz em relação aos bens dele. Ou aos bens que ambos possuíram. Que ambos possuíram. É bem óbvio. Então, há sim esse apelo emocional. Infelizmente, a gente tem observado muita alienação parental. Esse tipo de alienação parental, os próprios pais não percebem. Eles não observam o mal que faz para aquela criança. O que vai levar até para a vida adulta, né, daqueles filhos. Então, é uma questão até de hoje ter esse conhecimento para a população, ter talvez uma tarefa aí de política pública, porque está ocorrendo muitos divórcios. Nós estamos aí na faixa etária... Pandemia de divórcio. Pandemia de divórcio, exatamente. Então, assim, tem um dado do IBGE de final de 2022 até início de 2023, né? Porque ainda está se configurando o dado de 2024, que já se passaram 420 mil divórcios. Meu Deus. Com um dado. É muita coisa. Então, se cada divórcio tiver um filho menor envolvido, nós temos aí a incidência tanto de alienação parental, né, como dessa própria confusão na cabecinha deles em relação ao desfazimento ali da família. Porque para a criança, o pai e a mãe é o ideal de família. A criança, ela não vê o pai como marido. Talvez ele não seja bom como marido da mãe dele. Ou vice-versa, ela não seja tão boa como esposa do pai. A criança não vê essa isso. ótica, né? Não. Eles veem como pai, e como mãe, como pessoas ali sagradas com o ideal de família. E aí o pai e a mãe quer reverter essa visão negativa para a criança, para ter o partidarismo. Exatamente. É óbvio. Então, há sim um grande dano psicológico nas crianças.
Principalmente quando essa disputa, existem muitos pais que disputam o filho, às vezes por ego. E quando nessa disputa colocam o filho como interlocutor das partes. Isso. Pra remediar, pra ficar ali como um bode expiatório. Aí é muito complicado. E várias formas de violência até com os menores. Esse tipo de violência velada que a gente fala, né? Quando um pai fala mal da mãe para o filho, é um tipo de violência psíquica também com a criança. Quando a mãe faz isso, de igual forma. Quando já depois de separado, o pai, por alguma razão, talvez para punir a ex-esposa, ele para de pagar pensão. Então, são vários formatos que atingem o menor. Você tocou nesse assunto da violência. Isso provado, pode haver um processo. Sim, sim. Alienação parental é crime. Se você pode, sim, ajuizar a ação em relação a isso. Hoje, até com a reforma, né, proposta do novo Código Civil, há também o abandono afetivo, vai ter direito à indenização de danos morais por conta do abandono. Em âmbito de falta de conhecimento, assim, qual a menor situação que se é enquadrada na alienação parental que a gente não sabe? O falar mal da mãe ou do pai é um dos primeiros comportamentos de alienação parental. Existem inúmeros outros, mas um dos primeiros é fazer com que a figura paterna ou materna ali seja desconstruída. Por mais que a pessoa em si seja péssima. Exatamente. É a visão daquele cônjuge fazer com que a visão dele passe para o filho. Carol, a gente sabe que existe o trauma, né? Toda essa complicação do pós-divórcio, mas nos casos que você atende, com certeza há os casos que é pior manter essa criança dentro de um casamento que, na verdade, já é falido. Justo. Muitas crianças, quando elas chegam numa faixa etária ali, em que elas atingem um nível de desenvolvimento que elas conseguem entender melhor, muitas vezes elas começam a se familiarizar com as novas organizações familiares. Então, às vezes, o pai segue a vida, a mãe segue a vida, tem novos relacionamentos, enfim. Porque uma hora a briga tem que acabar. Não, mas eu me refiro dentro do casamento. Assim, da consciência da criança. A presença da agressão verbal, a presença da agressão, né? Física, a vivência, esse trauma que essa criança carrega ainda pode ser pior do que o enfrentamento de um divórcio. Justamente. Concorda? Mas aí que tá, a criança ela não tem esse discernimento. Entendido. Ela absorve como normal e tende a replicar. É normal. Aquele ambiente, tipo assim, é um ambiente hostil, mas é um ambiente normal. É um ambiente que ele vive. Ele não conhece outra coisa. Ou, às vezes, já houve outra coisa, assim, porque o casal, quando se dava bem, a criança, às vezes, não era nascida ainda, ou era muito bebezinha. Tem crianças que, desde que se conhecem por gente, elas vivem em ambiente hostil. Então, elas não têm esse discernimento. Então, a terapia ajuda nisso também. O que a gente chama de ajustamentos aflitivos, que é quando algo lhe é retirado, quando algo lhe é causado. Então, a gente trabalha essa aflição, esse ombro amigo, esse colo para a criança, primeiro de tudo. Para depois a gente analisar se tem algumas outras coisas, isso fica em uma questão secundária. Mas até ela entender, já teve crianças que, depois de muito tempo de terapia, já entenderam. Foi melhor assim. Porque daí começou a vivenciar uma coisa que nunca viu. Então, coisas boas, coisas legais acontecendo, uma família feliz. E entender que os arranjos familiares, eles não são só pai, mãe e os filhos. Pode ser uma avó e um cachorro e o neto. Podem ser só a mãe e os filhos, só o pai e os filhos. N configurações. Então, esse é o nosso papel em psicoterapia. A gente tem aqui uma fênix também, né? Da vivência, minha outra amiga. Eu tenho aqui a Nara. No subtema, a vida após o divórcio, né, amiga? Nara Fiuza, corretora de imóveis, mãe de 2 moças lindas. A sua casa tem 1, 2, 3, 4, 6 olhos azuis lindíssimos. E hoje ela é esposa do Beto. Amiga, eu tenho muito orgulho de você. Eu fico muito honrada em ser convidada por você. Porque você participou da minha trajetória, né? Já acompanhou muitos momentos. Esse não é um tema divertido, legal, mas é importante de ser falado, porque muitas pessoas desconsideram o sofrimento, não têm coragem para o enfrentamento.
e às vezes enfrentam de maneira errada. Então, eu fico muito feliz que Deus possa estar aqui me usando para que outras pessoas, para que outras vidas possam ser tocadas, porque não é fácil, mas mas passa, é possível, passa. Isso. E eu acompanhei, né? A gente já falou, conversou, né, no off tantas vezes sobre esse assunto e é um renascimento, né? Agora, essa questão judicial, se você sentir a vontade de falar, Nara, como que foi? Eu sei que no início tudo é muito difícil, é tudo muito embate, né? Como que foi? Qual sua primeira atitude, assim, quando vocês, em comum acordo, decidiram, né, romper para que fosse melhor para você, que fosse melhor para o seu ex-marido, para as crianças, né? Na época elas tinham quantos anos? 7, 5. Você ficou casada durante quanto tempo? 9 anos. E hoje já tem quanto tempo de divorciada? Já até esqueci. Uns 10, eu acho, né? Uns 10 anos. E aí, qual foi sua primeira atitude? Foi jurídica? Foi psicológica? Conta pra gente. Eu acho que foi psicológica, jurídica, eu fiz tudo ao mesmo tempo. O combo perfeito. Isso. Ou não. Impossível. Então. Gente, primeiro que assim, divórcio não é assim, tá tudo ruim, tudo vai ficar bom. Me livrei daquilo que está me incomodando e me provocando dor. Divórcio é uma desconstrução. A sensação é que você está no meio de uma demolição. Demolição da sua segurança, dos seus sonhos, dos projetos de vida, daquilo que você almejou, das viagens com os filhos. E isso tudo, a gente não se prepara para isso. Então, quando você está no meio disso tudo, você tende, às vezes, a se perder. Porque, às vezes, você quer ser aquela pessoa solteira de antes, mas você não é mais. Todo mundo tem uma bagagem, todo dia você é uma pessoa com mais bagagem. Mas, assim, o normal, diria-se assim, é que as pessoas vão procurar se divertir. Uau, né? Tô liberada! Então, eu considero que, assim, a primeira coisa ruim, negativa, principalmente hoje que a gente tem rede social, né, é você se expor. Porque é um momento onde todos estão feridos, né? Todos estão sofrendo. Sábio. E você tem que se resguardar para que você possa, naquele momento ali, colocar, ajustar as emoções. Quem tem filhos, vê os filhos como prioridade, porque eles sofrem sim, mas eles não devem ser o motivo pelo qual você se mantenha num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, porque eles sofrem. É justamente isso que a gente estava falando, né? Muitas vezes é mais traumático, né? Porque, por exemplo, passou o tempo, é o senhor desse negócio aqui, né? Para esse enfrentamento. Claro, hoje você é curada para curar, você está sendo usada para mostrar para muitas mulheres que é possível esse renascimento, essa reconstrução. E com relação às meninas, né? Que, por ser menina, a gente já acha essa questão mais fragilizada e tudo. Como que foi, assim, entre elas, como que elas conversavam com você a respeito? Como que você acalmava, amparava? Eu sempre tive uma relação muito próxima com as meninas, né? Importantíssimo, muito, né, doutora? Eu sempre fui muito próxima a elas. E lá a gente sempre teve o pacto da verdade. Legal. Né? Eu falei, a gente tinha isso estabelecido, se contar a verdade, não tem castigo. Ótimo. E isso fez a gente construir uma relação muito boa desde muito pequenininhas. As meninas, elas visualizaram algumas coisas negativas. E eu acredito que, assim, uma coisa muito marcante foi a visão delas sobre o meu estado emocional. Porque eu tinha me separado e voltei, dei uma segunda chance. E não me arrependo disso. Eu acredito que enquanto a gente acredita na família, você tem que lutar por ela. Você precisava disso. Né? Eu precisava passar pelo que eu passei. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas eu lembro que no meu retorno, a minha filha era muito pequenininha ainda, a Jojo. Ela olhou assim para mim e falou, mãe, por que você está assim tão triste? E aquilo me sinalizou
A verdade. A verdade. Como falarei. Né? E aí, nós conversamos, eu expliquei. De fato, elas eram muito pequenas, elas não têm o entendimento. Sim. Como nós éramos muito próximas, elas quiseram ficar comigo, né? Nós ficamos mais próximas ainda. Então, eu acredito que a gente tem que ter um relacionamento com os filhos, independente de qualquer situação que você vai passar. Porque pode ser um divórcio, pode ser uma morte, pode ser uma ruptura, pode ser uma queda de carreira. Não importa a dificuldade que você tem que ter. Meu pai criou a gente, ele dizia uma coisa que era muito interessante. A gente foi criada na roça e, assim, o meu Bem pai natura, né, Nara? criou nós três éramos Como dele. que é o nome lá da cidade? Cruel. Cruel. Amiga, desculpa. Eu não tenho cara de quem nasci no Eu Cruel, sempre mas rio eu quando ela nasci. fala da cidade Cruel. Mas não é nenhuma cidade, É assim, diferente. É um povoado. assim, uma roça meio roça, porque aqui as coisas estão fazendo, lá era roça mesmo. E o meu pai criou a gente lá de uma maneira muito simples, mas o meu pai sempre muito amoroso, a minha mãe muito cuidadosa. E o meu pai, ele falava assim, a gente morre grudado. E até hoje a gente tem esse sentimento com meu pai, sabe? De amor, de proteção. Eu tenho, sim, que quando eu estou com meu pai, qualquer lugar vira casa. Sabe? Qualquer lugar, embaixo de uma árvore, eu estou segura, estou protegida. Tenho esse sentimento. E eu gostaria de proporcionar isso para as minhas filhas, que elas também estivessem seguras. Porque não são coisas, né? São pessoas. É aquilo que você tem na vida, com quem você pode contar. Isso sempre foi muito importante para mim. Essa questão da amizade é extremamente importante. Eu tenho essa amizade com o Breno, né? Então, foi uma das minhas grandes missões que eu agarrei, né? E assim, conversar, o pai conversar, eu conversar e todo mundo entender que foi a melhor coisa para todo mundo. Isso gera um alívio. E eles percebem. Com certeza. Eu lembro que uma vez, eu sempre gostei de ouvir música no carro, andar com os vidros abaixados, sentir o vento. E eu não podia fazer isso, né? Quando eu era casada. E aí, depois de um certo tempo, eu andava com as meninas assim, e a gente cantando no carro. E uma vez elas falaram, mamãe, você está muito mais feliz agora. Eles percebem coisas que nós não percebemos. Sobre nós mesmos. Eles fazem a nossa leitura, né? Eles... Porque eles estão em constante observação. Sim. Nós estamos sendo observados. E hoje em dia, mais do que nunca, porque nós estamos aqui, fala. E eles estão lá com os olhinhos, fazendo a nossa leitura fiel de quem a gente verdadeiramente é. A Nara estava falando dessa questão do pai, né? Dessa figura paterna, de tudo que ela recebeu e que leva até hoje. Eu acho que isso tudo fortaleceu essa percepção, né? De que não caberia mais ficar naquele lugar, porque ela aprendeu isso, né? Eu tenho uma dúvida, Lana, lá no seu consultório, existe essa sua percepção quando as mulheres, elas têm mais força para esse enfrentamento, com base na criação, essa presença paterna, você consegue acessar essa intimidade? Sim, a gente identifica, uma das grandes razões hoje para o divórcio é a violência doméstica. E a violência doméstica, pautada, óbvio, no que a gente tem hoje na Lei Maria da Penha, existem 5 tipos de violência. A psicológica, a moral, a patrimonial, a violência física, né? E essa, inclusive, é justamente que eu vou utilizar para responder a pergunta. Quando há o divórcio por violência física, as mulheres que possuem uma paternidade estabelecida, ou seja, tem o pai, a mãe, tem irmãos, ali como uma rede de apoio, tende a ser menos... Figura masculina. A figura masculina tende a ser menos doloroso ali. O padrasto, aquela fase. Por quê? Porque grande parte das famílias hoje, em que aquela mulher que está sofrendo violência, quando ela tem pai, ela pode até sofrer uma vez, mas ela não permanece por muito tempo sofrendo. Já as mulheres que não possuem esse apoio familiar, não só de pai e de mãe, mas um apoio familiar de irmãos ou de parentes ali próximos. Ela é mais determinada a não aceitar mais isso. Exatamente. Quando tem esse apoio familiar, ela tem mais essa noção de que aquilo não está certo, né? E ela tem essa determinação. Quando ela não tem apoio, fica mais difícil até sair desse tipo de violência. Carol, isso dentro da psicologia explica, né?
Nós somos muito... Ou, na verdade, tudo. Nós somos nossas vivências. Então, quando nós temos uma figura paterna, materna, que servem como esteio para nós, é como se a gente se sentisse muito amparado e como se a gente se sentisse muito forte em determinados momentos. Eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem voltar. Então, isso é muito importante. Um dado que a Lana havia falado sobre a questão dos pais serem ausentes quando há uma questão de violência. É um dado estatístico que diz que mulheres que sofrem violência doméstica, elas geralmente têm ali uma certa disfunção. A gente não fala desestrutura, a gente chama de disfunção familiar. Porque existe uma estrutura, mas a estrutura, ela é disfuncional. Uhum. Então, existe ali a disfunção e muitas das vezes ela não tem aquela figura pré-determinada. Aquilo, não. Um homem, pra mim, eu quero que seja dessa forma, dessa maneira, ela não tem. Então, muitas vezes, ela acha que pode ser tudo normal, ela acha que aquilo pode ser sinônimo de amor, ciúme excessivo. Uhum. Então, acaba que se vê imersa num looping de violência e quando se dá por conta, já é tarde demais. Aí é onde a gente precisa trabalhar muito mais, né? Os homens na sua paternidade, na presença, no amor, no cuidado, enfim. Vamos emendar aqui com você agora, Carol, trazendo agora novamente para o enfrentamento dessas crianças e adolescentes dentro, né, pós-divórcio, 2 lares, né, provavelmente 2 tipos de condução para a educação, né? Com relação aos estudos, a condução dos estudos, tipos de brincadeira, onde vai toda a vivência muda. Como que funciona muito, como que você trabalha nisso, você direciona os pais? E outra coisa que eu também queria te perguntar, sobre essas crianças, quando recebem a informação de que o pai ou a mãe estão com outra pessoa? Aí é outro ponto que vem depois da tempestade do divórcio. Muitos lidam super bem, outros não lidam tão bem assim. Nós temos N crianças, N adolescentes e ninguém é igual a ninguém. Muito vai da forma como isso é passado. Muito vai do tempo. Do pior dos casos, o que acontece? Dessa questão de... Desse enfrentamento, dessa dualidade, né? Essa dualidade, 2 casas, essa confusão, assim, na máxima, qual a pior situação que você deparou? Pode ser uma coisa muito utópica, que eu vou falar, mas o ideal, entre os do mundo todo, seria que os 2 andassem em concordância, o que a gente quase não vê. Então, assim, isso gera também um fator estressor de discussão para o ambiente. Acaba acontecendo, igual a Lana falou, a questão da alienação parental. A criança e o adolescente se vê muito, muito perdido, continua perdido. É como se uma tempestade tivesse acabado uma tempestade e parece que outra começou. Porque a roupa, eu mandei a sua roupa para lá e seu pai não me devolveu. Bem comum. Porque bem isso aqui. Porque o seu pai deixou você comer chocolate antes do almoço, não pode. Então, são coisas assim, quando você vai colocar numa balança, geralmente são questões muito pequenas, sabe? Mas é porque que já vem de forma grandiosa. Já vem de uma desestrutura ali das relações, não da família, das relações, da disfunção que eles estão vivendo. E ainda existe muita mágoa, ainda existe muita rebeldia, muita raiva, muito ódio de um para o outro. Então, acaba que tudo vira uma questão. E a criança, eu costumo dizer que a criança ela é sempre a mais afetada. Porque a nossa vida, aos trancos e barrancos do adulto, ela vai seguir em frente. De uma forma ou de outra, ela vai seguir em frente. Agora, a criança é a única que fica e muitas vezes é a última a ser olhada. O fator, assim, cabal disso aí. Uma criança que se automutila, uma criança... Aí isso. Vem aí as questões emocionais. Transtornos psicológicos, essa questão de automutilação. Porque muitas vezes muito comum, Carol? Muito. Porque muitas vezes a gente chega na escola, a gente acha que é alguma coisa na escola e tal. Não. Muitas vezes estoura na escola um arcabouço que já vem de casa.
Mas como a escola é um ambiente, uma instituição onde as crianças mais vivem, muitas das vezes tudo aparece ali. A professora que percebe, então comenta com um amiguinho, enfim, N possibilidades. Existem crianças menores de 10 anos que têm sim ideação suicida. Não é muito comum, mas acontece. Então, ansiedade. Eu acho que a ansiedade ela é muito falada e pouco entendida. Porque ela virou até meme já nas redes sociais, muitos memes envoltos à ansiedade. E ela é um problema muito sério e muito grave. Porque nós adultos, muitas vezes, não nos entendemos. Imagina uma criança, um adolescente. Verdade. Nós temos que ajudá-los a se entender. Uhum. Então, quando eu atendo uma criança ou adolescente nesse sentido, ou que está em processo de divórcio, ou que os pais já se divorciaram e ficam nessas picuinhas, nessas briguinhas, já dá roupa e não sei o quê, eu sempre sou o suporte. A gente subdivide a Gestalt terapia em clínicas. Então, eu sempre sou o suporte, a clínica do sofrimento. Eu tenho que ajudar aquela criança a entender o que está acontecendo e sempre com imparcialidade. Nara, a gente está falando aqui sobre essa conduta, né, pós-divórcio, dos pais se entenderem, né, minimamente possível para que esse sofrimento seja minimamente também enfrentado. Hoje, como que é sua relação com o seu ex? Sinta à vontade para responder ou não. Então, durante um bom tempo, eu achei que essa relação seria impossível. Porque o início é tudo muito louco, tudo muito revoltante, né? E importante o que a Carol acabou de falar, porque nós vemos um cenário de guerra, onde tem duas pessoas lutando uma contra a outra. Tem alguém assistindo ali no camarote VIP, os filhos. E na arquibancada tem uma galera, né? Uns torcendo, uns querem saber a fofoca, outros vêm com a informação, outros levam a informação. E aí, eu cheguei no meu entendimento que ninguém resolveria meu problema, se não fosse eu mesma. Autorresponsabilidade, não tinha como terceirizar. Exatamente. Apoio é diferente. A palavra autorresponsabilidade se encaixa muito nisso, porque a gente está aqui entre mulheres, nós defendemos muitas mulheres, até porque temos motivos para isso, mas nós temos que avaliar a nossa autorresponsabilidade, principalmente diante de uma tomada de decisão como essa. Porque não é um erro, é uma sucessão de erros. Às vezes o erro na escolha, às vezes o erro na permissão que você deu para algo acontecer, para uma porta se abrir e outras coisas maiores entrar, né? Então, essa condução, vendo o seu problema, mas olhando para quem realmente está ali com você, que é você, os seus filhos, e o pai, que é provedor, que embora você esteja nesse embate, você não pode esquecer que ele também ama. E às vezes você quer também ferir devolvendo a moeda, né? Então, isso é super importante. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o pai das meninas. Que ótimo, Nara. Nós nos entendemos a respeito da educação, Importante. a respeito do financeiro. Ele é bem parceiro, eu ligo, a gente se entende a respeito de comportamento. Sim. E isso, para mim, é uma das maiores conquistas da minha vida, ter esse relacionamento bem resolvido, onde as meninas podem perceber que nós temos uma relação de respeito e que elas é o resultado do nosso relacionamento. E elas são a coisa mais importante da minha vida e da vida dele. Importante. E elas se sentem amadas. E assim, embora quem esteja passando por isso, é muito importante você ir para o autoconhecimento. Eu falei que é uma desconstrução, porque à medida em que você busca apoios ou outros relacionamentos, passa a sanar aquela falta ali, a probabilidade de você errar é muito grande. E de confundir a cabeça das crianças. Você vai brincar de amar? Hoje era o papai. Esse aqui é o amor da minha vida. Amanhã não é mais. Então, eu tinha essa concepção que eu não poderia brincar de amar com as minhas filhas. Que eu deveria apresentar alguém para elas que fosse uma pessoa
que ia se manter ali. E aí eu chego já nessa parte aí, que eu tenho muitas curiosidades. Ulana, minha doutora, na sua concepção, qual que é o melhor regime para se firmar para quem vai entrar num casamento? Lembrando, gente, que eu não abomino a instituição casamento. Ninguém casa para divorciar, né? Casar é ótimo. É? Casem. Casem é ótimo. É verdade. Lembrei do Deus humorista. manda. Mas isso Ok. vem de uma construção social também. Não, verdade. Porque Isso pode ser antigamente pauta pra as depois. mulheres, elas ficavam, É. independente do que acontecia. Tipo, separou... Aí hoje, mídia, informação, as mulheres não aceitam mais determinados tipos de coisa. E vice-versa, tem homens também que não verdade, aceitam. claro. Então, assim, tudo mudou. As coisas mudaram muito. A tal ponto que muitas vezes a gente ouve que a instituição casamento é ruim. Tem gente que chega a abominar mesmo. Tipo, Verdade. É Eu não porque a abomino, sua não. experiência é ruim. Porque eu sou adolescentes afetiva, com medo. gente. Eu sou Você canceriana, vai casar, eu sou Noel. afetiva. Você vai casar. Não tenho desespero, amiga. Sem Tempo ao desespero. Tô bem, cara. Eu tô numa fase incrível. Vamos focar na Mas Ulana. sabe o que ela estava falando ali que é interessante? Antigamente, qual era o conselho do pai quando a filha casava? Hã? Não, Casamento não divorciar. E assim, a sua casa é Aceita ali. tudo, Sim, você não volta mais. Você não volta mais. É como se uma porta tivesse fechada. Você não tinha... As nossas avós passaram por isso. Então, muitas sofriam com agressões físicas, outros tipos de Na agressões. verdade, era uma vergonha pra família, né? não A gente podia- não olhava perante pra essa a questão sociedade. Não histórica. tinha essa possibilidade. Era vetado. Tem Porque, são assim, vários fatores nesse sentido, entre a questão da religiosidade, também vou falar sobre isso. Qual o melhor regime para casar? Comunhão parcial de bens ou comunhão total de... Separação total de bens? Vamos lá. Apesar do sofrimento, a mesma coisa que motiva o divórcio é o que motiva o casamento. Olha, É a verdade. busca da felicidade. Interessante, claro. Você quer ser feliz, você casa. E quer multiplicar. Você não está feliz, você separa. Então, o que motiva é o mesmo, né? Em relação a qual é o melhor regime, tudo vai depender de qual é o ideal de família, a expectativa de vida e a expectativa Muito objetivo. financeira do casal. O regime que a gente entende, aquele comum, né, que você chega hoje no cartório e casa, é o regime de comunhão parcial de bens. É aquele regime em que o que era de algum dos cônjuges continua sendo deles e a partir daquele ato ali do casamento, o que construírem na constância do casamento passa a ser dos dois, 50% para cada um. Esse é o regime que nós temos hoje de forma automática. Se não for esse o regime escolhido, você tem outros regimes. Atualmente, nós temos um total de 5, né? Com a reforma que está sendo proposta aí do Código Civil, vamos ter somente 3. Então, vamos se ater a esses 3. Ei, mas eu fiquei sabendo que também tem um regime pré-nupcial. Quero saber como é que é essa história. Então, vamos nos atentar aos 3 que, passada aí a reforma, é o que vai permanecer. Esse parcial, regime parcial, ao qual eu sou casada pelo regime parcial, creio que a Noelma também foi casada por esse regime. Creio não, você sabe. Quem sabe é ela. Temos o regime de comunhão total dos bens, que foi muito difundido agora com o casamento do Tiago Nigro, né? Cara, olha, eu vou Misturou abrir um todos parêntese. os bens, Eu- faz uma comunhão de tudo. Eu super acho que cada um tem o seu. E dentro do casamento, isso não significa que é uma divisão, não. Porque se os dois quiserem comprar algo, faz-se um contrato, compra junto. Depois separa também. Não é assim que funciona? E eu acho que dá menos dor de cabeça, não é não? Isso. E tem o da separação total de bens, que é o que a grande maioria hoje tem optado, Que é isso que eu acabei de dizer. que precisa de um pacto antinupcial. O pacto antinupcial está cada vez mais sendo aderido pelas pessoas, principalmente as pessoas que detêm já um conhecimento, já têm uma formação, alguém com uma bagagem financeira maior. Então, eles optam mais por esse pacto antinupcial, que hoje você pode, inclusive, colocar cláusulas, que a gente tem visto aí até... De traições, exato. indenização por traição. Indenização. Tem cláusulas... Figuras públicas, Sim. fica o alerta, hein, galera? Isso. Tem cláusulas de convivência. Quantas separação, vezes vão mas, fazer viagem no né? ano?
Tem várias cláusulas até, assim, que para nós... Qual a cláusula mais bizarra? Tô curiosa. Então, tem 2 cláusulas, assim, inclusive, que a gente já fez no escritório. Que são bem... não é bem esse nome, né? Mas, assim... A gente até chama de cláusula anti-baixaria. Tem uma cláusula... Como é que é isso? Em que, se houver divórcio, se houver um processo judicial, né, de divórcio, ambos são proibidos de colocar no processo as conversas de WhatsApp. Não pode. É a cláusula sob sigilo. Tudo que conversou ali durante a união de WhatsApp não pode colocar no processo, que é o que causa hoje mais provas. E existem cláusulas de ganhos, de presentes, de viagens. Tem cláusulas até que não foi o caso, né, do nosso escritório, mas assim, a gente vê aí até na rede social cláusula de quantas vezes precisam fazer amor na semana. Então, tem muito maluco. Você pode estipular que tinha era sobre traição, se eu não me engano. Que tinha uma multa, tipo, milhões. Multa por traição. Eu li também um contrato semelhante que, tipo, mensalmente ou era anualmente, eles depositavam algo de reserva. Quem traísse perdia o montante. Perdia. Existem as multas, né? Que são colocadas como cláusula em caso de infidelidade. Isso, inclusive... veio bem a calhar essa questão aí da infidelidade, porque assim, um dos deveres do matrimônio, e está pautado no direito civil, é a fidelidade. Com a reforma, né, que está aí o anteprojeto já no Senado, vai tirar isso como um dos deveres. Por quê? Sério? Não que seja permitida a traição, mas pelo simples fato de que hoje, há muito tempo já não é permitido mais a questão da condenação pelo adultério. Existem já inúmeros julgados aí nos tribunais superiores em que não dá mais dano moral pelo fato de você ter sido traída. Então, essa questão aí da cláusula de fidelidade. Mas, assim... Dos 3 regimes que temos, né? O 4º e o 5º eu vou falar só para fins de informação. É a separação obrigatória, que é para aquelas pessoas que casam mais de 70 anos. Isso a própria reforma vai retirar também. E a questão de participação final nos aquestos. Provavelmente foi com separação obrigatória de bens. Uma noivinha no Facebook. Então, assim, para o que temos hoje, qual é o ideal? Eu preciso entrar nesse ponto de como vai ficar no pós-reforma, porque vai mudar o direito do cônjuge viúvo, né, ou da cônjuge viúva, o direito à herança. Então, hoje, eu indicaria, sim, sem sombra de dúvida, já considerando se o anteprojeto da reforma for aprovado. Presta atenção, mulheres. Eu consideraria o melhor regime, ainda se considerar que ambos trabalham bem, né? Que nenhum depende financeiramente do outro, já tem sua profissão. Eu aconselharia a comunhão total de bens. Tudo é dos dois. Porque em caso, realmente, dessa reforma ser aprovada, a questão da herança ali, da viúva ou do viúvo, né, vai ficar ali protegida. Porque uma das coisas que vai trazer a reforma é retirar o direito do cônjuge sobrevivente, tanto pode ser mulher como homem, de herdeiro necessário. E o que é um herdeiro necessário? Vamos lá. Eu sou casada pelo regime de comunhão parcial de bens. Caso eu venha a falecer, o meu esposo, por si só e pelo regime, é meeiro. Ele vai ter 50% do meu patrimônio. E ele vai ser herdeiro, vai concorrer com os meus filhos, que é o que a gente chama de descendente, né? Uhum. Ele vai concorrer com os meus filhos nos meus bens particulares que eu tinha antes do matrimônio, antes do casamento. Havendo a reforma, ele deixa de ser herdeiro necessário. Os meus bens antes do casamento, né, vai passar a ser somente dos meus herdeiros necessários, que no caso são os descendentes dos meus pais, e na falta deles os ascendentes, que são os meus filhos. No caso de separação total de bens, que são as pessoas que fazem pacto, a gente já sabia que se no caso de divórcio ela não teria direito a nada por conta da separação, né? Uhum. Mas ainda tinha a esperança dela ser herdeira, né? Da mulher ser herdeira ou do homem ser herdeiro, apesar de casados ali na separação total. Com a reforma, ele vai ou ela vai deixar realmente de ser herdeiro necessário. Então, assim, para a conjuntura atual, eu entendo que se os dois trabalham, o ideal é o regime de comunhão total de bens. Tudo é meu, tudo é seu.
e no final, se houver, né, um final, caso de divórcio, divide de igual forma. É que é um contrato, né? Nós vamos começar a vida. O que a gente construir juntos vai ser nosso. Por vários motivos, N motivos, não deu certo. Isso estava no contrato, só que as pessoas às vezes esquecem disso, naquele calor das emoções, né? E aí travam brigas que são desnecessárias. Os filhos estão em comum, é uma matemática, gente. As pessoas complicam tanto. Mas é aí a questão, não é nem a complicação. É o ego ferido, é a narrativa do senso de justiça, é que quer penalizar o outro, ou quer prender o outro a você com base nessa apelação financeira. Lana, me veio aqui uma pergunta. Presente se partilha? A mulher ganhou um carro do esposo. Essa é a pergunta do ano. Pois sim. Pronto, me responda, por favor. Vamos lá. Joias e afins. Tem gente que partilha o quê? Imóveis. Celular. Cavalo, uma égua, um jumento. Cachorro. Vamos lá. Vamos utilizar como exemplo 2 regimes básicos, né? O de separação total, em que a pessoa ganha presente do cônjuge, ela não é obrigada a partilhar. É dela, é presente. E no caso de comunhão parcial, que é o regime atual, né? Inclusive é o que eu tenho, também. E além disso, além de você não partilhar os presentes, tem uma parte boa. Todos os equipamentos de trabalho, coisas que você utiliza para exercer a sua profissão, também não entra nessa partilha. Então, o conselho seria, você ganhou o presente, não é só colocar no seu nome. Seria fazer ali um contrato. Assina aqui que é um presente que você está me dando? Sim. Olha, e é isso mesmo. A grande maioria Não, e a grande maioria... Não sabia também, não é, Carol? A gente está aprendendo horrores. Presente não se partilha. É um presente, né? É da pessoa. Tal qual a doação. Se eu estou te doando algo, por exemplo, se seus pais lhe doam algo, o seu esposo não vai ter direito, ele tendo esse regime, né, de comunhão parcial de bens, ele não vai ter direito ao que você recebeu como doação ou como você recebeu como herança, entendeu? Então, tem sim essa diferença. Porque, assim, às vezes acontece da mulher, por exemplo, eu vou te dar, eu vejo muito isso, tipo assim, eu vou te ajudar com uma loja, eu vou te presentear com uma clínica de estética, sei lá, né, a máquina. Na verdade, como a gente está falando para mulheres, o que é importante saber? Caso você se submeta a um regime de separação total de bens e haja, de fato, uma diferença patrimonial exponencial, ou seja, o seu cônjuge, ele seja muito mais rico, digamos assim, né, tenha muito mais condição financeira do que você, o conselho que a gente dá em relação a isso, quando você falou até de uma loja, de uma clínica, é a mulher, ela não só ter a própria profissão dela, nem que seja através dele, que ele pague uma faculdade, que ele monte um comércio para que ela tenha o próprio bem. Porque em caso de divórcio, ela não vai herdar os bens, em tese, dele, né? Mas ela vai herdar o que ela já possui ali, que ele abriu para ela, um comércio, um empreendimento, um presente que ele deu. Então, é importante até as mulheres saberem o tipo de regime que entra e como elas vão se comportar dentro desse regime, para que quando chegar ao final, não seja de todo ruim, né? Que realmente haja algo que ela tenha conquistado. Porque, no final das contas, é uma troca de interesses, final né? de tudo, parece que a gente já casa, se preparando para o fim com esse tipo de conversa, né? Nara, reconstrução da sua vida, da solitude, da solteirice. Mulher divorciada bonita, sofre preconceito? Pergunta de bilhões agora. Sofre. Me conta, assim, como você sentia nos ciclos, como que as pessoas... Era a questão da observação, de sentir ou de ouvir? Eu confesso que eu nunca absorvi isso muito para mim. Eu observo nas outras pessoas. Porque quando a gente passa por muitas batalhas, coisas que você tem que superar muita coisa, às vezes o básico
quando você tem que lutar por coisas tão importantes, a opinião dos outros vira apenas a opinião dos outros. Então, eu nunca me importei muito com a opinião dos outros. Eu tinha minha conduta, tinha minha maneira de fazer as minhas coisas, levei a minha família como uma coisa principal da minha vida. O trabalho, às vezes eu coloquei acima da família, porque às vezes foi necessário. Mas eu observo que nós mulheres, não acolhemos as mulheres. Nós julgamos as mulheres. Então, se alguém se divorciou, já queremos saber o motivo. Se alguém foi agredida, por qual motivo foi? Se é bonita, foi traição. Isso. Ela traiu. Então, há uma cultura ainda desfavorável. Existe machismo nas mulheres. Entre a nossa própria classe. Eu observo que, assim, isso aconteceu comigo, mas eu não dei evidência, porque as minhas buscas eram tão maiores, infinitamente maiores. É isso, amiga. Eu tinha tantas pessoas para dar amor e atenção, e eu não tinha tempo, às vezes, porque eu estava muito envolvida com o trabalho. E eu tenho uma máxima que é assim, se eu não tenho tempo para dar amor para quem eu amo, eu não vou dar atenção. Para coisas mínimas. Se torna tão desnecessário, então isso para mim nunca foi um peso. Mas existe a realidade. Existe. E eu estou falando isso porque eu passei por vários processos, né? Eu fui buscar autoconhecimento, claro, procurei a questão psicológica, eu procurei a questão judicial, eu fui buscar crescimento pessoal, né? Eu fiz todo esse passo a passo, mas isso dizer que não existe é muito mentira. Existe. Porque, assim, é como se você sociedade fosse uma ameaça entre os casais. Sabe uma coisa que eu me lembrei agora? Conte-me. Eu trabalhava com fotografia, né? Uhum. E aí, a minha mãe, ela sempre foi muito vaidosa. E ela reclamava, falava assim, você não usa maquiagem, você só se veste de preto. Eu vestia um jalecão preto, uma calça preta. Pro trabalho. Pro trabalho. E eu tinha pra mim que eu não poderia parecer muito bonita. Olha só. Trabalhando. Já era intrínseco, Por tá quê? vendo? Isso é uma coisa que me veio agora, mas era algo que era para mim uma crença. Um insight valioso, estava aí em você. Porque base eu em trabalhava quê? com famílias. No que viveu. Então, eu tinha que estar camuflada. Né? Então, existe e é uma coisa que a gente tem que mudar, porque muita gente sente na pele. E, às vezes, só vai saber, só vai valorizar quando sentir na pele. A gente não precisa, né, passar pela mesma trajetória que o outro, andar a mesma estrada, calçar os mesmos sapatos. Sabe o que eu penso? Nós somos casadas hoje e amanhã a gente não sabe. Não só porque não depende só de você, depende dos dois. De repente, amanhã o outro simplesmente não quer ficar mais com você. E aí você vai estar no lugar da outra, que você tanto julgou, que você tanto... Mas, às vezes, não é só no divórcio. Uhum. Eu vejo em casos de luto, né? Porque, às vezes, a gente se antecipa muito a dar errado, vai divorciar. Você citou o caso dos tipos de separações, né? E, assim, no caso de falta, o que vai fazer? Mas, no caso de separação, mas no caso de falta... No caso de falta daquele que provém tudo, então a mulher ela tem que buscar o seu lugar, ela tem que estar inserida no mercado tem que não, assim, eu imagino que isso é o ideal, porque isso vai dar uma liberdade para ela tomar as decisões, vai fazer ela se sentir honrada, admirada, vai fazer ela ter um segmento na casa, no caso de falta daquele que seja o provedor. Então, não é somente a questão do divórcio. A gente tem que estar preparada para tudo na vida. Uhum. Mas assim, a minha linha de raciocínio foi no sentido de que, às vezes, você está ali achando que a vivência do outro hoje não pode ser a sua de amanhã. Sim. Então, é no sentido de empatia. Então, hoje eu planto empatia, um olhar para uma mulher. Ela tem suas motivações. Ela está na internet, ela está indo para uma festa. Ela tem as motivações dela. Não, ela preferiu sumir. Motivação dela. Ela preferiu o amparo das amigas, ela preferiu o amparo dos parentes, ela preferiu o amparo de ninguém. É problema dela. Se você não puder amparar, ajudar, não julga, não. Amanhã pode ser você. Não desejo, mas pode acontecer. Você ia falar alguma coisa, Lana? Sim, inclusive, em relação ao que foi colocado, existem etapas
que você precisa passar. Uhum. Seja antes ou depois do divórcio. Lógico que se você passar antes, você vai estar mais preparada. Uhum. Não que vai ser diferente, né? Eu não estou falando em relação a conhecimento de causa, porque eu nunca passei por um divórcio. Eu estou falando em relação à parte técnica mesmo. Então, o que geralmente precisa, esse preparo, ele tem que vir de um preparo financeiro. Então, a mulher, antes, vamos colocar aqui no marco divisório. Antes de uma separação, você está vendo que seu relacionamento já não está indo bem. Você precisa se preparar de forma financeira. Se não trabalha, comece a fazer algo, né? Você precisa se preparar de forma pessoal, porque você precisa estar preparada com as suas emoções. Você precisa fazer um tratamento, talvez, terapêutico, você precisa... Claro que tem coisa emergente, né, gente? Tem coisas... Isso. A vida nos pega de surpresa, não dá pra essa mas é justamente preparatória, isso. dentro da possibilidade. Se você já tivesse a possibilidade de se preparar antes, você precisa procurar seus direitos, saber se a partir da sua decisão, o que você vai estar ali diante daquela situação, o que vai lhe amparar. Isso é o antes do divórcio. O pós-divórcio também precisa seguir algumas regras. Embora você esteja ali numa situação que o seu emocional está abalado, você precisa seguir algumas regras. E isso, inclusive, eu tenho admiração pela Noelma. Ela buscou entendimento pessoal, interpessoal, profissional. Ela fez terapia, passou por psicólogos, passou por advogado, fez o divórcio. Não estou julgando se foi melhor ou não para ela aquilo ali. Mas aparentemente, para quem via de fora, ela estava passando pelo divórcio de uma forma mais preparada. Ela estava se preparando por tudo aquilo que ela estava vivendo. E isso até deixou, eu tenho certeza, muitas mulheres orgulhosas de que é possível você passar pelo divórcio. Então, tem que haver, sim, um preparo emocional, tem que haver um preparo do seu ambiente. Quem não trabalha, começar a trabalhar. Se você não conseguiu fazer o que a gente fala, assim, de forma assim, muito simples, um pé de meia, se você não conseguiu ali fazer uma reserva financeira, você começar agora. Então, é importante você seguir algumas estratégias. E, principalmente, a questão da exposição. Alinhavando o que a Nara falou em relação, e que eu acho, inclusive, que a sociedade, causas, né? Que a sociedade é muito preconceituosa, o olhar para a pessoa divorciada é um olhar julgador, sim. Com certeza. É que eu sempre indico até para as minhas clientes. Separou agora, reserva um pouco de tempo para você, para se conhecer, para saber o que está acontecendo. Não se exponha. Não vá, assim, eu acho que é a decisão de cada um. Mas eu geralmente sugiro, não vá a festas, não exponha a sua vida na rede social de que você está em festa, que você está curtindo balada. Não que você não possa fazer, mas que naquele momento o que você menos precisa é de julgamento. Porque se você não tem apoio, julgamento não é necessário. Nara, a gente foi, né, amiga? A gente viveu... Foi fácil. Não foi, gente. Olha, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Divórcio é difícil em qualquer circunstância, tá? O luto pós-divórcio, ele é muito, muito doloroso. E como a gente estava conversando no off, a mulher que passa por esse processo e ela se sente numa posição de curada para curar, como a gente fala... Parece que qualquer enfrentamento é mínimo, entendeu? É uma das maiores dores. Imagine, eu fiquei com uma pessoa 20 anos. Quando as pessoas falam assim, não deu certo, eu falei, não, deu certo 20 anos, é muita coisa. E eu quero aproveitar e agradecer ao Luciano, porque nós construímos uma vida a dois, nós tivemos um filho, nós tivemos junção de famílias, nós tivemos vivências maravilhosas. Então, eu acho que agora pegar a bagagem, né, andar olhando para frente, tentando a máxima da melhor vivência possível em função dos filhos, em função de mais desgaste, né? Eu já enfrentei vários lutos, gente, propriamente dito, né? Já perdi a avó, meu sobrinho de 20 anos, um acidente trágico, de receber a notícia. Meu irmão, eu perdi segurando a mão dele, né? Perdemos ele para um câncer. A minha mãe, numa parada cardiorrespiratória. E eu vou te falar que o luto do divórcio foi mais doloroso porque quando alguém nosso morre, a sensação mais
tranquilizante é não dependia de mim. Entende? E no divórcio você tem essa autorresponsabilidade de que eu tenho meu 50% da parte que teve que romper. Então, assim, é doloroso. Eu desisti. Também vem isso. Os dois perdem. Entendeu? Então, para mim, o luto do divórcio é das coisas mais difíceis de viver. Nesse sentido, a Dilma tá certa. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Você suavizou a fala. Justo. Ô, gente, agora ampliando aqui, né, para as ouvintes ou quem está assistindo pelo YouTube, assim, pilares que eu, Noelma, vejo, que eu vivenciei, a gente já falou assim daquilo que eu busquei, né? Eu acho, gente, que a busca pela autoestima, independente da circunstância, algo assim, um fator crucial para a reconstrução. Você concorda, Carol? Claro, toda experiência é única. Então, como a Lana falou, quem tiver a possibilidade desse preparo, busque. Mas a gente também entende que tem muitas pessoas que não têm. Então, quem não tem essa possibilidade, quando estiver lá no pós, busque o máximo de apoio possível. Pode ser uma vizinha. Muitas vezes tem pessoas que querem oferecer um apoio ali, te auxiliar. E às vezes a gente nem vê. Às vezes vem de onde a gente menos espera. Então, é a gente aceitar muitas vezes a ajuda e se entender. Essa questão da autoestima, ela é muito importante. A autorresponsabilidade, a autoestima, os autos, né? Ela é muito importante porque ela nos ajuda a reviver. Nos ajuda a ressurgir, nos ajuda a seguir em frente. Uhum. E tudo passa. Pode parecer muito clichê, muito... frase de efeito. Mas, realmente, tudo passa. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, com uma noite no meio, e passa. Pra mim, o pilar fé, sabe? Eu tive esse momento de querer ir numa festa, de tentar ser a solteira de antes. Eu casei com 21 anos, gente. Então, assim, eu tenho 40, 20 anos eu passei casada. Meu primeiro namorado eu passei 4 anos. Então, assim, o restante disso foi uma infância. Então, praticamente, eu passei uma vida toda com alguém. Então, precisei essa desconstrução hoje, sabe? Tô vivendo solteira. Então, assim, não me preencheu. Não me encontrei. Eu não me vi reconstruída nesse meio, então foi na fé, nesse casulo, na minha intimidade com fé, que eu me vi. Aqui sim, é a nova Noelma que eu quero, é aqui que eu quero andar, é onde eu acho que não tem como dar errado, entende? Não tenho mais tempo para dar errado. Então, meu pilar, fé, é o que eu vou dizer para vocês. O pilar do amparo jurídico, da terapia até hoje eu faço, gente. O mundo tá muito louco, independente de divórcio, né? Por existir, você já precisa de uma terapia. Se não for por você, é para enfrentar um patrão. E se você se conhece, tudo fica mais fácil, né? Meu Deus, muito, porque você evita muitos enfrentamentos, né? O desgaste, enfim. O amparo jurídico, eu falei, o apoio da família e de bons amigos. Eu, diferente de Nara, isso é de cada pessoa. Eu preferi contar com raros poucos amigos do que abrir muito para minha família, entende? Porque tem um fator aí também cristão nesse negócio, né, do divórcio, que às vezes complica muito. Porque lá atrás, quando eu tive problema, existia aquela narrativa, existe muito hoje, de que você não pode perder para o inimigo, isso é coisa do diabo, né? Seu casamento vai acabar, é o inimigo. Então, assim, nem tudo é o inimigo, a autorresponsabilidade, a gente que planta, a gente que colhe, a gente também decide, né? Então, e pelo fato também de eu não gostar muito de levar esses problemas para minha família, eu acho que todo mundo já tem tanto, então eu preferi esse amparo de poucos raros amigos, sabe? E, Carol, eu vou fazer uma pergunta para cada um, tá? Eu elaborei. Carol, como mãe, agora sim, o que você evita a todo custo no seu casamento para preservar a saúde mental da sua filha? Quantos anos ela tem? Ela tem 8 meses. E aí? Aí muita gente fala assim, que exagero, ela só tem 8 meses, mas ela vai crescer e eles crescem no piscar de olhos. Quando vê, já tá tudo muito incrustado ali e a gente não Mas percebe. eles também já sentem esse mal-estar, né? Claro. Isso. Desde com o ventre. certeza, a discussão.
A discussão Se na tiver- frente da criança. Se tiver alguma coisa pra ser falada ou discutida, eu espero ela dormir. A gente coloca ela pra dormir, depois a gente vai lá e fala. Então, a todo Porque vira um custo. hábito. Uhum. Então, eu acho, assim, que é uma das A disciplina questões- no casamento, né? Isso, primordiais que a gente tem, prioriza. Porque tem gente que fala, ah, é bebê, não entende. A criança, ela entende desde o útero materno. Então, ela é o que você foi na gravidez, ela é o que você é na vida dela, dentro de casa. E tudo isso, se você não cuida, vira crônico, se torna cronificado. Ô, Lana, qual o conselho mais sábio que você pode dar para uma mulher para que ela evite problemas futuros, aquelas surpresinhas desagradáveis na hora da partilha? Vamos lá. Conhecimento é a chave de tudo. Qualquer decisão que você vai tomar na vida, seja por filhos, pelo esposo, pela sua profissão, você precisa de um conhecimento básico. Então, a mulher ela precisa cada vez mais de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você evita algumas condutas, algumas decisões, e você consegue balizar ali para aquele momento que você quer, se realmente é o ideal, o que você vai decidir. Então, assim, eu sempre indico, procure pessoas que você confia, procure profissionais que possam lhe esclarecer. Procure saber o que realmente é o seu casamento. Eu não estou falando da parte sentimental. Eu estou falando, sobretudo, da parte patrimonial. Casamento Existem é um negócio mulheres- também, gente, é o crescimento a dois. Existem mulheres que ela não sabe quanto que o marido ganha, quais são, de fato, os bens. Tem aqueles maridos que negociam os bens. De manhã sai com carro preto, de tarde volta com carro branco, e a mulher não sabe o que está acontecendo. Dívidas. Dívidas. Você tem que, você como mulher, você tem que estar a par de toda a situação familiar e principalmente e notadamente financeira, porque na hora da partilha, a grande briga é por causa dos bens. Você às vezes vai para uma partilha achando que tem bens, mas as dívidas sobrepõem os bens. Aí ali irmã. você descobre que o seu príncipe encantado está com o nome no Serasa, com o Minha nome irmã, protestado cuida com aí no todos os seus Google. bens. Serasa. O que mais? Então, precisa de conhecimento, você precisa saber onde você está, que pé que está a sua família. Né? Onde você tá pisando. né? Exatamente. Isso desde o início. Hoje, mais do que nunca, a internet está aí a toque de caixa, né? No dedo você consegue tirar uma dúvida rápida. Um dossiê. Exatamente. Então, assim, você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter essa expertise para as coisas, para detalhes, saber como é que está seu casamento, sua vida financeira. Ter expectativa de futuro é importante, né? Saber exatamente. Porque, gente, tem hora que não é a hora de se divorciar. Você tem que ter essa sabedoria. Nem sempre você consegue. Talvez exista uma terceira pessoa ali, Sangue frio, hein? já tem ali outra na relação, você sofre algum tipo de abuso, você já sofre até uma violência doméstica. As mais Aí racionais você não consegue mais sair da situação ali para esperar. Mas tem casos que não, que dá muito bem para você se antecipar, segurar um pouco a onda, né? Então, assim, conhecimento é a palavra, chave. é a chave. É o seu conselho. Nara, para o renascimento real, que é o que você viveu, o que você é hoje, uma fênix de muito meu orgulho, o que após divórcio a mulher precisa fazer todos os dias? Orar. Uau! Tem coisas que você não vai conseguir com os seus pés. Você vai conseguir com os joelhos no chão. Perfeita, amiga. Eu fiquei emocionada. Você tem que orar. É Deus. É isso, gente. A questão da fé, quando a gente está nesse enfrentamento, que é do luto do divórcio, que é o poço mais fundo que existe, é o luto mais doloroso que existe, eu presumo que a depender também das causas, isso tudo superdimensiona. Assim como no enfrentamento de uma doença, a fé é crucial, né? Nesse momento é crucial. E aqui tem minha prova, tem a sua prova, né? Que é nessa conduta que tem menos pesares,
né? Não é livre de nenhum problema, mas é um direcionador. Eu falo por conhecimento de causa que quando nós estamos com a fé firmada, o fardo, por mais pesado que seja, ele é leve no sentido de que você tem convicção de que vai passar, né? Então, quando a gente não tem essa estruturação na mente, existe o desespero, existe esse recorrer por vários caminhos, a gente não sabe qual a direção tomar e tudo vira uma bola de neve, os problemas vão somatizando, os traumas vão ampliando e aí os filhos em decorrência também têm problemas. Então, conselho muito sábio, Nara. Vocês querem considerações, meninas? Farei. Eu vou fazer uma consideração em relação às pessoas que se divorciaram, né? E que ainda, talvez, que ainda amem, né? Porque ainda tem essa fase. Você se divorcia e até o sentimento acabar por inteiro demora um pouco. E eu quero fazer essa consideração final com um poema. Você, amiga. Sim. Eu vou fazer, não posso ficar para trás. Olha aqui, a Nara... Carol, e agora? A Nara tá aqui com um vestido romântico, né? A Ulana, meu Deus, vai finalizar com um poema. Vocês estão me surpreendendo demais. E assim, e fala justamente de perdas, né? E divórcio nada mais é do que perda. Os dois saem perdendo. Todos saem perdendo. Todos saem feridos, né? Como bem colocado aqui por Nara. E o poema diz o seguinte: ao perder a ti, tu e eu perdemos. Eu, porque era tu quem eu mais amava. E tu, porque era eu quem te amava mais. Contudo, de nós dois, tu perdestes um pouco mais do que eu. Pois poderei amar alguém como amei a ti. Mas a ti não amarão como te amava eu. Ai, não dá pra mim. Não dá pra uma canceriana ouvir uns trem desse, não, gente. Ah, meu Deus do céu. Lindo, amiga, lindo mesmo. Nara? Eu tenho... palavra de fortalecimento para mulheres nesse enfrentamento, porque hoje você está bem casada, né? Achei coisa mais linda o seu casamento, né? Contrário do que a gente falou, você não abominou a instituição casamento, que a gente escuta demais na rede social, gente, em demonizar casamento. Não façam isso, não é porque o seu deu errado que você vai descarregar na internet esse peso na relação dos outros. E as palavras têm poder, aquilo que a gente tem o poder de vida e de morte, né? Verdade. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente profere. Não deu certo o meu casamento, primeiro casamento, mas teve muito aprendizado. Eu tenho a dizer para quem está separando que pensem bem. Às vezes, nossos sentimentos estão muito confusos, procurar orientações, né, técnicas e emocionais é muito importante, até para você ter um próprio esclarecimento. Às vezes, o erro está em você e você está terceirizando. Às vezes, o erro é um erro que, às vezes, são coisas que você não deve suportar realmente. Então, cada situação é uma situação. Eu sei que quem tem a coragem de atravessar esse deserto são poucas. E as pessoas que você vê fazendo isso, se você puder pegar na mão delas para poder chegar a tal ponto, você faça. Sensacional. Com a palavra, com incentivo, com um elogio, com oportunidade de trabalho. Porque ela vai atravessar um deserto. E deixa eu falar uma coisa que pode ser não positiva, mas é verdadeira. Não é curto. E eu acredito que até espiritualmente falando, é um período longo. No meu caso, foram 7 anos. E eu ouvi isso de alguém. E há relatos, né, de por que ser 7 anos. Para mim foi assim, para outras pessoas pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Mas o que é, de fato, é que não é curto como se pensa. E que a gente deve depositar a nossa fé, a nossa vida, naquele que projetou a nossa vida para dar certo, que é Deus. Ele é a fonte de tudo, é Ele quem nos honra. Às vezes a gente tem vontade de gritar, contar para todo mundo o que aconteceu, como se aquilo fosse
justificar, como se aquilo fosse honrar. E a boca do leão é Deus quem fecha. Melhor coisa. A boca do leão e... é Deus quem fecha. E assim, se realmente o seu coração for bom, Deus vai te honrar. Eu pedi para Deus me honrar. Família sempre foi um valor um dos mais importantes da minha vida. E eu, embora tivesse me divorciado, eu continuei trabalhando fotografia de família, nascimento, o trabalho, parto. às vezes, é uma fuga extremamente importante. E ali, preenche o tempo, o dia passa mais rápido. Mas eu via ali, no meu trabalho, que Deus estava me direcionando para famílias. Gestante, fotografia de gestante. Ele move circunstâncias. Né? Então, eu sempre estive inserida nesse contexto. E hoje eu sou muito feliz, porque eu tenho um casamento muito feliz, eu tenho um companheiro, parceiro, eu tenho as minhas filhas. Eu falei isso no meu casamento, que eu queria que as minhas filhas tivessem a oportunidade de me ver sendo amada de verdade e respeitada. Uau. E Deus me honrou. Então, se Ele cumpriu com essa promessa na minha vida, Ele pode cumprir com essa promessa na sua. E em quem esteja enfrentando isso. Não tenho dúvida. Né? Então, nunca perca a fé. E não seja vítima. Tem gente que destrói uma vida por causa de um divórcio. Essa pessoa que você decidiu finalizar, ou ela decidiu finalizar com você, ela não pode ter tanto poder sobre você. Isso aí. A gente precisa deixar claro também que uma mulher divorciada, ela não está louca, desesperada para casar. Ok? Carol, terapia antes, durante, pós-divórcio? Psicoterapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Já é uma obrigação de ter que sair na torneira de casa. Justamente. Dar a oportunidade para criança, para adolescente, para os filhos e também esse casal se dar essa oportunidade da terapia é muito importante, é um autocuidado. É um suporte a mais, assim como a fé. Se você tem algo que você acredita, seja qual for a sua religião, seja os arcabouços técnicos que nós temos aqui na Terra, nesse plano terreno, que são os psicólogos, os médicos, psiquiatra. Então, se nós temos a quem recorrer, por que não? Então, o recado que eu queria deixar também para quem está em processo de divórcio, para quem já se divorciou e ainda enfrenta ali certas dificuldades desse processo, é para pensar muito bem antes de qualquer ação, de qualquer atitude. Porque os seus filhos, eles vão ser no futuro aquilo que você é hoje. Eles vão repetir exatamente os mesmos padrões. Então, muitas vezes, nós nos comportamos de determinadas formas e que lá na frente, depois a gente se questiona, mas por que meu filho tá assim, assado? Não tem pra onde correr. É um ditado muito, muito, muito clichê que minha avó fala muito. A fruta não cai longe do pé. E é muito real. Então, viver num ambiente hostil, a criança ela vai ter certos tipos de problema. Então, é pensar muito antes de conversar, pensar muito antes de falar com a criança, pensar muito no que você vai falar para o teu ex-cônjuge, pensar muito como isso vai ser falado, como isso vai ser passado, porque tudo vai reverberar na criança. Aquela criança vai crescer. A gente falou e respeitando muito ao que a Olana falou sobre perseverar enquanto há amor, a duras penas a gente entende muito da vida, que nem tudo a gente passa pelo enfrentamento com base no amor. Às vezes a gente precisa olhar a situação não como a gente sente, mas como o outro faz a gente sentir, não é? E eu faço até um apelo para os celebrantes de casamento, para um aprofundamento a mais no que diz respeito sobre o respeito na relação. Aquilo que precisa se atentar, porque a gente fica muito firmado na questão do divórcio em função da traição. Mas é desrespeitoso e é de traição também o homem mentir no que diz respeito ao patrimônio. A ele ser agressivo nas palavras, isso fere, traumatiza e complica todo um cenário familiar. Então, acho que os celebrantes de casamentos precisam aprofundar mais sobre esse assunto da religiosidade que prende mulheres em ciclos perigosos e estatística crescente de morte. Eu vou fazer um adendo ao que você falou, que é super importante. Não só o celebrante, mas quem vai casar.
procure fazer uma preparação para isso. Hoje em dia tem cursos online, tem livros, porque você vai só no sentimento, você tem que administrar todas essas questões que você falou. O financeiro realmente é muito importante. Esses são os meus valores, esses são os teus, vamos nos unir agora, como que vai ser? Você quer ter filhos? Eu quero ter. Isso tudo faz parte de um planejamento. E as pessoas não estão preparadas para isso. Elas querem agir na emoção, aí elas querem partir para a razão só quando dá errado. Esse podcast rendeu, vai ter que ter 2 parte A e parte B, assunto para render. Mas o fato é que existe vida após divórcio. Tempo cura todas as coisas, se posicione, procure as melhores atividades, a renovação espiritual, a renovação física, a renovação mental, para que você se levante desse lugar que você está, que você acha que é fim e não é. Muita vida para ser vivida. Não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilha com alguém que precisa desse assunto tão importante. Meninas, muito obrigada. A gente conversaria sobre esse assunto 3 dias sem parar. Né, a psicologia, a vivência, né, a parte jurídica, foi muito gostoso estar com vocês. Muito obrigada por esse assunto, esses insights enriquecedor, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, que é o nosso propósito do Papo de Fênix.